E aí, rapaziada, tudo certo? Bom, aqui é o nosso segundo experimento e a gente já tem estampado o nosso slogan aqui de um conteúdo que gerou muitas dúvidas e eu fico extremamente contente de vocês terem vindo me procurado, certo? Para quem veio. Eu espero, para quem está assistindo esse vídeo e tem dúvida em relação aos exercícios, principalmente dali de Coulomb, que não se acanhe. Às vezes eu demoro um pouco para responder porque a graduação também judia da gente, só que eu separo sempre um tempo na minha semana para poder ajudar todos vocês, certo? Eu sei que não é o jeito mais fácil de ter esse contato para ajudar vocês, tanto que eu vou começar a fazer algumas videoaulas mais específicas para exercício, certo? Como também estou pensando na possibilidade de fazer aulas online para resolução de exercício, mas vamos ver como vai ser daqui para frente, certo? Bom, mas sem enrolação, sem papo furado, lembrando, podem me procurar, pode me encher o saco e eu quero que vocês façam isso, beleza? Mas vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, a gente vai falar um pouco sobre a lei de Coulomb na escala macro e na escala atômica, certo? Vamos começar com esse experimento também do FET, lá do Colorado, e em escala macro. Meu Deus do céu, muita informação, muita informação. Mas o que, que a gente tem aqui? A gente tem dois hominhos, certo? Que estão, ó, como a gente pode ver, segurando carguinhas, cargonas no caso, porque a gente está em escala macro, beleza? A gente tem uma régua que denota a distância entre as cargas, entre os hominhos, onde está segurando, certo? Denota todas as distâncias. A gente não vai medir distância de fato, mas é uma régua com uma escala de 1 centímetro, como a gente pode ver aqui, certo? Para a gente ter uma noção onde os carinhas vão estar, onde as carguinhas vão estar e o que isso influencia, certo? Na força de atração ou repulsão entre as cargas. Beleza? Isso vai ser muito importante porque, como a gente sabe, na lei de Coulomb a gente tem uma característica dela aumentar ou cair com a razão de 1 sobre d quadrado, ou seja, a distância ao quadrado. Então, a força de origem eletrostática, pela lei de Coulomb, ela cresce muito ou decresce muito quando a gente aproxima ou afasta as cargas, beleza? Isso já foi muito discutido e só que sempre vale discutir mais, beleza? A gente pode colocar aqui também em notação científica para ficar os valores das forças, certo? Para ficar mais como a gente trabalha nos exercícios, mas eu vou tirar por enquanto, depois a gente coloca, certo? Bom, a gente pode ver então os vetores de força eletrostática, certo? Sendo exercido em relação a essas duas cargas que estão aqui inicialmente, que o exercício já trouxe, beleza? E a gente pode ver, ó, a intensidade pelo número, a intensidade pelo tamanho do vetor, certo? Que isso pode nos dar uma visibilidade, certo? Da dimensão da força, tá? A direção e o sentido dessas forças, para onde elas estão apontando, beleza? Tendo em vista que as forças, elas sempre ocorrem entre duas cargas, elas sempre ocorrem na linha que une as duas cargas, certo? Isso a gente já está cansado de saber, já estudou bastante, beleza? Só que a força está acontecendo aqui na mesma linha que une essas duas cargas. Só que, por uma representação do simulador, se a gente colocasse esse vetorzinho aqui, vocês concordam comigo que ficaria tudo poluído, certo? Então, elas estão agindo na mesma direção e no mesmo sentido, certo? Só que ela, no caso dessa Q2 aqui, ela foi deslocada um pouco para cima para a gente visualizar todos os valores aqui no nosso simulador. Aqui a gente tem a nossa reguinha que a gente pode ajustar, certo? E o ajustador das cargas. Vamos inicialmente começar com os valores que o simulador já nos deu. Menos 4 microcoulomb, que é micro, a gente sabe que é 10 a menos 6, beleza? E 8 microcoulomb, uma carga negativa e uma carga positiva. Nessa distância que a gente pode ver aqui, ó, vamos colocar a carga 1 está aqui no 3, a carga 2 está aqui no 6, certo? Então tem 3 centímetros aqui de distância, beleza? 1, 2, 3 centímetros, certinho? Então, nessa condição, a gente tem uma força de origem eletrostática mútua entre as duas carguinhas de 319,55 newtons,
certo? Em notação científica, ficaria 3,20 vezes 10 a 2 newtons, beleza? O que a gente pode fazer aqui, meus queridos? Ó, sem mexer na distância, eu posso aumentar essa força entre as cargas. Como? Aumentando a carga. Ó, se eu aumentar essa carga de menos 4 para mais negativa ainda, ó, menos 5, ó como os vetores vão aumentando. Ó que legal. Ó os vetores aumentando. Puta que pariu. Ó, não mexi na distância. Só aumentei a carga negativa, certo? E foi o suficiente para aumentar a minha força mútua entre os dois, de origem eletrostática, em 792,8, certo? Newtons. Aumentou bastante pra caramba, certo? Só aumentando o valor da carga. Vamos aumentar aqui por no máximo a carga positiva. Olha que louco. Não mexi na distância. A distância é 3 centímetros, certo? Só que a gente pode observar um aumento considerável na força, beleza? O que a gente pode fazer? Também. A gente pode ver o efeito, quando o efeito de força, quando a gente coloca as duas cargas de mesmo sinal, certo? Então vamos tirar esse menos 10, ó, a gente pode colocar no zero, inicialmente. Então, ó, é verdade, antes de colocar de carga de mesmo sinal, o que eu posso fazer? Colocar uma carga neutra, uma carga de um corpo de carga zero, neutro. Em contato aqui, ó, em interação com um corpo eletrizado positivamente. Olha o que acontece. Nada. Não vai atrair, certo? Porque uma carga pontiforme não consegue atrair um corpo que é neutro, beleza? Mas se a gente coloca um pouquinho só de carga positiva na carga Q1, opa! Surge um vetorzinho aqui, ó, de afastamento, certo? Que implica num vetor de repulsão, beleza? Ó como esse vetor aumenta, Puta que pariu, isso é genial, galera. Ó, aqui no máximo a gente pode ver a força de origem eletrostática, certo? Experimentada pelas duas cargas decorrentes a cargas de mesmo sinal, certinho? Então a gente pode ver que o vetor também está apontado em sentidos opostos, certo? O que implica numa força de repulsão de origem eletrostática. Algo interessantíssimo da gente observar são os homenzinhos aqui do exercício. Olha como eles estão. Aqui. Existe uma força sendo aplicada da carga Q2 na carga Q1, ó, força sobre Q1 por Q2, beleza? Aqui na carguinha, beleza? Só que, para ela ficar parada nos lugares que eu fixei elas, eu fixei como? Com carinha segurando, certinho? Então, como tem uma força atuando em Q1 por Q2 apontando para cá e uma para cá de Q2 em Q1, de Q1 por Q1 em Q2, desculpa, apontando para cá, eu coloquei esse hominho que vai ser responsável por segurar essa carga, certo? Tem uma força apontando para a esquerda. Tem um hominho que vai ter que segurar essa carga para não deixar ela se movimentar, certo? Por que eu estou falando isso? Porque esses corpos, como vocês queiram, eles possuem massa. Corpos que possuem massa, quando são submetidos a determinada força, eles adquirem certa aceleração, certo? Certa aceleração, o corpo seria posto em movimento. Como que eu resolvo isso mantendo elas fixas? Coloco um carinha para segurar. E olha que interessante. Quando eu mudo a carga, certo? Quando eu mudo a carga, eu mudo a intensidade da força, não mudo? Mudo. Beleza. E é o que acontece com os meus homenzinhos. Eles estão tendo que fazer uma força extremamente forte aqui, ó, para segurar essas carguinhas. Mas ó, quando eu diminuo uma carguinha só, ó como eles relaxam. Ó como eles relaxam. Ó como eles relaxam. Entendeu? Não tem uma força quase nula aqui, ó. 99 newtons aqui, ó, bem pouquinho. Ó como eles estão de boa. Eles estão de boa. Aumentei as cargas. Puta que pariu. Agora, olha que louco. Vou trocar o sinal das cargas. Olha o que vai acontecer com meus carinhas. Ó, agora força de atração mútua. Então, se eu não tivesse os homenzinhos segurando, certo? As cargas seriam livres para se movimentar. Então, assim que as cargas fossem de sinais opostos,
e essa força de origem eletrostática existisse, começasse a existir, certo? Por elas se atraírem mutuamente, as cargas iriam se grudar, iriam se juntar. Mas eu tenho meus carinha aqui, forte pra cacete, segurando essas cargas, não deixando que elas se ponham em movimento. Olha que legal, olha a postura deles como muda, ó, com o aumento das cargas, certo? Isso porque a força aumentou, eles precisam fazer a mesma força no sentido contrário para que as cargas não se mexam. E isso é interessante demais. Outra coisa que a gente pode fazer, vamos deixar as forças no máximo, as cargas no máximo, menos 10 e 10, beleza? Microcoulomb. A gente pode fazer é mudar a distância entre eles. Ó, veja a postura que os meus carinhas estão. Estão tendo que puxar bastante para elas não colarem, certo? Porque são cargas de sinais opostos. Ó, quando eu afasto, ó como a postura fica de boa. Ó como a intensidade do meu vetor, olha como a intensidade do meu vetor diminui. Olha como a força de origem eletrostática diminui. Olha que louco. Ó, numa distância de 3 centímetros, eu tenho 900 newton, quase 1000 newton. Quando eu aumento a distância entre os dois, ó, meu Deus do céu, isso é fenomenal. Por que que a força caiu tão drasticamente desse jeito? Porque a gente tem a nossa equação de força coulombiana, que a gente já estudou muito, certo? Que tem a sua razão, a sua força de intensidade do seu módulo, certo? Em relação à constante elétrica, o valor das cargas, certo? Dividido pela distância dos dois ao quadrado, o que faz aumentar tanto ou diminuir tanto a força eletrostática com a variação da distância entre as cargas. Olha como aumenta. Olha como aumenta aqui no máximo. Olha, elas estão quase coladas. Olha, 4.000 newton, meu amigo. 4.000 newton. É a força que esses carinhas estão tendo que fazer, certo? Porque elas estão quase coladas, certo? Estão numa distância muito ínfima, então a força é muito grande. Isso explica totalmente a nossa equação de Coulomb, certo? Dá para visualizar na prática como elas funcionam através dessa simulação. Ó, quando eu mudo, ó, vamos colocar os dois na máxima distância possível. Ó, 89 newton. Sem mudar o valor das cargas. A gente já viu que mudando o valor das cargas, mantendo a distância fixa, a força altera. Mantendo as cargas fixas e alterando a distância, a força também altera. Isso nos dá a característica da nossa equação de Coulomb, certinho? Então, esse foi o experimento em escala macro. Vou passar o link para vocês, espero que vocês se desdobrem aqui nesse simulador. Belezinha? Então, vamos agora para a escala atômica, certinho? Ó, que belezinha. Ó, que belezinha. Meu Deus do céu. Então, galera, o que que é a diferença? O que que é a diferença aqui do nosso simulador em escala atômica para o nosso de escala macro? No escala macro, só a gente voltar, a gente está trabalhando em microcoulomb. Microcoulomb. E numa força na ordem de 900 newtons. Aqui para essa característica, certo? Em escala atômica, eu vou ter uma força de atração coulombiana muito menor. Muito menor, muito menor. Igual aqueles exercícios que a gente faz quando a gente considera carguinhas bem pequenininhas com uma carga bem pequena, certo? Quase se equiparando à carga do elétron. Beleza? É isso que acontece aqui. Porque em escala atômica eu vou ter corpos eletrizados realmente em proporções do próprio elétron, bem próximos ao elétron. Como a gente pode ver, aqui eu tenho menos 2 vezes Z. Menos 2 vezes Z equivale em módulo, certo? Que eu tenho 2 vezes a carga do elétron. É uma carga muito baixa, porque a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certinho? É por isso que a gente trata essa parte do experimento como a parte atômica, para a gente observar como que a força, certo, de origem também eletrostática, que é a mesma força, ela se molda, muda, né, com a variação da distância ou a variação das cargas, só que para valores muito menores, já que a gente está trabalhando com esse tipo de escala, certinho? Então, ó, mesma coisa, mantendo as cargas fixas e mudando a distância, ó, certo?
Ó, nossa, eu vou colocar as mesmas condições do outro exercício. Eu vou colocar ó, menos 10 e mais 10, certo? Menos 10 e mais 10. Só que agora eu vou aproximar eles no máximo. Quando a gente aproximou eles no máximo no outro, a gente observou uma força de 4.000 newtons. Aqui a gente observa uma força de 5,77 vezes 10 a menos 3 newton. É por isso que a gente está falando em escala atômica. A força muito forte quando a gente se refere a átomos, certo? Interação atômica, certo? Ligações químicas, ligações iônicas, por exemplo, que são entre íons, que é por causa da atração coulombiana, certo? Isso lá na aula de química vocês devem ter aprendido já ou aprenderam, mas é esse tipo de força que une as paradas na ligação iônica, certinho? E são forças extremamente fortes. É muito difícil você quebrar isso aqui, certo? Lá no nível atômico, beleza? Só que quando comparado com a escala macro, isso se torna uma forcinha extremamente pequena, certo? Por isso que são universos extremamente diferentes. A gente precisa ir muito a fundo para observar os átomos, certo? Só que lá também existe essa mesma característica de atração coulombiana entre as cargas, no caso elétrons, prótons, entendeu? Então, ó, a gente pode fazer o mesmo tipo de experimento. Separando aqui, a gente observa que a força cai drasticamente, certo? Numa escala muito menor, que aqui a gente está em 10 a menos 6, belezinha, certo? E a gente pode observar isso também mudando o sinal das cargas, ó, deixando o sinal igual, acontece a mesma coisa, força de repulsão. Belezinha? E basicamente não tem muita diferença de escala macroscópica. A diferença é mais física, é mais teórica, que a gente pode conversar um pouquinho, que denota a escala de grandeza do simulador aqui, que ele trabalha nos dois âmbitos, certinho? Então, esse experimento vai ficar por aqui. Também vou passar o link para vocês, certinho? E bora pro próximo. Vamos que vamos.